Meus queridos, vamos resolver questões sobre aderência, ancoragem e emendas, como eu havia dito, começando pela questão da IBGP. O dimensionamento de estrutura de concreto armado demanda de diversos conhecimentos, tanto de cálculo como também de tolerâncias dimensionais, formas de execução, entre outros. Dentre os conhecimentos está incluso a ancoragem das armaduras. Logo, acerca da ancoragem das armaduras de concreto armado, analise as afirmativas a seguir. Na ancoragem das armaduras passivas, por aderência, com grandes raios de curvatura, as barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos. Não posso ter gancho. Gancho em barra comprimida favorece a flambagem da barra. E eu não quero isso. Correto? Desculpa, né? Não pode ter barra, não pode ter gancho. Correto. Os ganchos das extremidades das barras da armadura longitudinal de tração podem ser em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8 vezes o diâmetro da barra. Ora, quando eu faço uma ancoragem com um ângulo de 90 graus, esse comprimento reto aqui a gente viu. Se eu tiver uma barra de 10 milímetros, né, ou 1 centímetro, preciso ter 8 vezes de trecho reto. Maravilha também, uma decoreba chata, mas que vem em prova. No caso de ancoragem de feixe de barras, por aderência, as barras constituintes desses feixes devem ter ancoragem reta. A gente falou que barra lisa e feixe de barra, ancoragem reta, correto. Portanto, 1, 2 e 3, correto. Questão da CESP. A aderência entre aço e concreto é composta de 3 parcelas. Aderência por adesão química, né? Atrito, física, e mecânica, as saliências, né? As nervuras. Maravilha, foi o que a gente viu. Gabarito. Correto. A ancoragem por aderência de armaduras em estruturas de concreto armado corresponde à ancoragem dos esforços por meio de um comprimento reto ou um comprimento com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho. É isso que a gente falou, né? Eu posso ancorar reto, ou se eu não tiver espaço, ou se eu quiser economizar barra, eu faço uma ancoragem com um grande raio de curvatura. Que, claro, pode ter ou não gancho, né? Porque se não tiver gancho, é uma ancoragem reta. Se tiver o gancho, é uma ancoragem com um grande raio de curvatura, correto. As barras comprimidas das estruturas de concreto armado, ancoradas por aderência, barras comprimidas, ancoradas por aderência, não devem possuir ganchos. As barras comprimidas não devem possuir ganchos, tá? E de cara, barra comprimida não pode possuir gancho. Obrigatoriamente devem possuir gancho de grande curvatura? Falso. Devem possuir ganchos semicirculares com ponta reta de comprimento não inferior a 2 φ. Devem possuir ganchos de ângulo interno 45 graus com ponta reta de comprimento não inferior. Bom, eu acho que essa questão deveria ter alguma coisa que eu não vi. As barras comprimidas da estrutura de concreto armado não devem possuir gancho. Correto. Veja só. Não deve possuir gancho. Correto. Obrigatoriamente deve possuir gancho. Falso. Devem possuir gancho. Ah, não. Barras semicirculares. Aqui, olha só. Barras comprimidas. Ele misturou. Veja só. Aqui está correto, se fosse uma barra tracionada. Aqui também está correto. Possui ângulo reto, com ponta reta não inferior a 8. Veja que está tudo correto. O problema é que fala barra comprimida. Então, não pode, não pode, não pode. E não pode ter gancho. Portanto, gabarito letra A, pegadinha. Pegadinha porque isso daqui está batendo diretamente com a norma, só que fala de barra comprimida. A armadura das estruturas de concreto deve ter suas forças transmitidas para o concreto. Essa aderência ocorre de tal forma, ocorre de qual forma? Ancoragem por aderência, ancoragem por dispositivos mecânicos ou uma combinação de aderência e dispositivos mecânicos. A gente falou sobre isso, é exatamente isso, dispositivos mecânicos acoplados às barras, ali gancho, barra transversal soldada, chapa soldada na ponta. Então, é por aderência, é por dispositivos mecânicos ou é por uma combinação de aderência com dispositivos mecânicos. Cola aditiva apenas, a gente não viu isso. Fundatec. A hipótese básica do dimensionamento de estrutura de concreto armado refere-se à situação de aderência perfeita entre
barras de aço e o concreto adjacente. Essa aderência depende, além da qualidade dos materiais envolvidos, da forma de aplicação das ações, da presença ou não do adensamento de concreto, entre outros fatores. Analise as seguintes assertivas que tratam esse tema, segundo a 6118 de 2014 aqui, né? Não interessa, porque essa, embora tenha atualizado a norma, a questão continua válida. A ancoragem de barras lisas tracionadas pode ser feita em trecho reto somente para armaduras passivas. Falso. As armaduras para barra lisa devem ser feitas em gancho semicircular, que é aquele gancho que faz essa curva aqui. Então, falso. Barra entalhada é sinônimo de barra nervurada, somente havendo alteração do tipo de resistência do aço para cada uma das designações. Falso. Barra nervurada é a barra que tem sobressaliências. A barra entalhada é a barra que tem depressões, entalhes. Inclusive, nem é mais utilizada essa entalhada, né? A gente tem ou a barra lisa ou a barra nervurada. Falso, então. E por último, um trecho de uma barra de aço encontra-se em situação de boa aderência quando está numa posição com inclinação maior do que 45 graus em relação à horizontal. Significa que é uma barra que está assim, numa viga, por exemplo, imagina que a gente tem uma viga inclinada. Essa barra está a mais de 45 graus, está em boa aderência. Se eu tiver um pilar, se essa barra está aqui no meio do pilar, ou no meio dessa viga inclinada, maravilha, boa aderência, boa aderência. Ah, e se tiver na horizontal? Se tiver na horizontal, existem mecanismos para verificar se ela está na posição de boa ou má aderência, a depender da altura da viga. Mas aqui não falou nada sobre isso. Só falou da hipótese A, que é a hipótese que fala que barras que estão com mais de 45 graus em relação à horizontal estão em boa aderência. Por isso, apenas 3 está correto. Ainda de acordo com a 6118, considera-se boa situação quanto à aderência os trechos das barras que estejam em uma das seguintes posições. 1. Com inclinação maior que 45 graus sobre a horizontal. Perfeito, boa aderência. 2. Horizontais ou com inclinação menor que 45 sobre a horizontal, desde que, para elementos com altura de menor que 60, esteja localizado no máximo 30 centímetros acima da face inferior, ou seja, os primeiros 30 centímetros do elemento ou da junta de concretagem mais próxima. Correto? Vou ver o restante agora. Para elementos estruturais com altura maior ou igual a 60, localizados no mínimo 30 centímetros agora abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima. Acertou nos dois tópicos. Vigas de até 60, 30 centímetros inferior, boa aderência. Vigas maiores que 60, despreza os 30 centímetros superiores, o restante, tudo boa aderência. E por último, trechos de barras em outras posições. E quando do uso de formas deslizantes, devem ser consideradas má situação de aderência. Vimos que tudo isso está correto conforme a 6118, portanto, gabarito letra D. Observe abaixo a seção transversal de uma viga retangular de concreto armado fora de escala, com uma altura H, largura B, onde é mostrada uma única barra horizontal que compõe sua armadura, distando de A da face inferior dessa viga. Considerando que não haverá o uso de forma deslizante, portanto, se fosse forma deslizante seria tudo posição de má aderência, né? Então ele está descartando essa hipótese. Segundo a NBR 6118, para que esta barra esteja localizada na zona de boa aderência, os valores H e A em centímetros, dentre as opções abaixo, devem ser respectivamente de... Ora, boa aderência, se primeiro é H, então essa aqui é a coluna H, essa aqui é a coluna A. Ora, viga de 80 é viga maior que 60. Boa aderência é tudo que estiver 30 centímetros abaixo do topo. Então, estamos falando aqui que essa viga aqui, H maior que 60, má aderência, vou colocar aqui, má, boa, 30 centímetros, má aderência. Viga menor que 60, desculpa, maior ou igual aqui, e aqui menor que 60 centímetros,
Os primeiros 30. Boa. E o restante em cima, má. Ora, se ela tem 80, se for 80 e depois 60, significa que vai estar dentro do trecho dos 30 centímetros superior. Então aqui é má aderência. Má. Se ela tem 70 e a barra estiver a 60 centímetros, também está dentro dos 30 centímetros ruins, de má aderência. Se ela tiver 60 centímetros de altura, 60 centímetros está aqui, ó. E ela tiver a 40, ela está dentro dos 30 de má aderência. Então aqui também má aderência, olha a pegadinha aqui. Embora se tivesse caído também na opção de cá, né, de menor, se eu pensasse que fosse menor ou igual a 60, ela estaria fora dos 30, estaria má também. 50 centímetros, se ela tiver 50, ela está no caso da esquerda. E aí, somente os 30 centímetros embaixo são de boa. Ela está a 10 centímetros acima da boa aderência. Então, má aderência. Agora, se ela tiver 40 e a barra, então digamos que aqui for 40 centímetros, e a barra estiver a 20, ela está dentro dos 30 centímetros inferiores. Portanto, aqui é a única opção de boa aderência que o problema nos trouxe. Portanto, o gabarito letra E. Segundo a 6118, todas as barras de estrutura de concreto devem ser ancoradas para que as solicitações atuantes sejam transferidas integralmente por concreto por meio de aderência ou dispositivos mecânicos. Ou ainda, combinação desses dois, aderência e dispositivos mecânicos. Em relação à ancoragem das armaduras passivas por aderência, todas as alternativas estão corretas, exceto barras que são solicitadas à compressão devem ser ancoradas por gancho em ângulo reto. Ó, falou que barra de compressão tem que ser ancorada por por gancho, tá errado. Então aqui, exceto, é a própria questão, né? Tudo está certo, exceto que barras de solicitação, barras que a solicitação à compressão deve ser ancorada com gancho e ângulo reto, isso é falso. O restante, então, deve estar correto, né? B, o comprimento de ancoragem básico definido como comprimento reto da barra necessária para ancorar a força limite AS, F, Y, D, admitindo resistência de aderência ao longo desse comprimento uniforme igual a FBD, que é a resistência de aderência. Correto. Ganchos de armadura longitudinal tracionado podem ser do tipo semicircular, em ângulo interno de 45 e em ângulo reto, cada um com uma especificação em relação ao comprimento da ponta reta. A gente viu isso na aula teórica. No caso de barras lisas tracionadas, o uso de ganchos é obrigatório, do tipo semicirculares. Falamos isso também. Para barras de diâmetro maior que 32 ou para feixes de barra, o uso de gancho não é recomendado. Maravilha, tudo isso está de fato correto. A barra de armadura de proteção pode ser emendada. Essa emenda se dá de qual forma? Barra de armadura de proteção, rosca e luva. Ela deve ser emendada através de rosca e luva. Estamos falando não de armadura mais passiva, aqui barra de armadura ativa. Por isso gabarito letra B. Nos desenhos de projeto de concreto armado, a figura representa as emendas das barras por. Quando a gente tem essa figura de emenda de barra, é uma emenda por solda. Existe uma outra emenda, que é a emenda por luva. Quando a gente tem esse tipo de emenda aqui, ó. Essa norma é uma norma muito antiga, de 82, é a norma NBR 7191, que traz por luva e por solda os desenhos. E claro, pode ser emendado por superposição, pode ser emendado por ganchos e raios de curvatura, por barras dobradas, mas aí não tem um desenho característico, exceto solda e luva, os outros não têm um desenho característico. Os tipos de emenda de barras de aço para concreto armado são por transpasse, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas, por solda, e aí eu diria, e por outros dispositivos mecânicos. Aqui a questão não trouxe, mas a norma traz isso. Especificamente nas emendas por transpasse, lembra, transpasse reto. A norma técnica prevê que não é permitido utilizar essa técnica para barras com bitola maiores que 32, foi o valor que eu pedi para vocês lembrarem. Instituto AOCP cobrando isso, e olha só, de novo, Instituto AOCP, agora num outro concurso, falando a mesma coisa. Conforme recomendações normativas nacionais, a emenda por transpasse é permitida para barras com diâmetro de até, no máximo, 32 milímetros, questão recorrente em prova. Aqui, por coincidência, peguei duas do Instituto AOCP, mas outras bancas também cobram.
As barras de aço com características de soldabilidade da estrutura de concreto armado podem ser emendadas por solda. Então, barras soldáveis podem ser emendadas por solda. As emendas por solda devem ser, executadas no máximo em 20% da totalidade das barras em uma seção transversal do elemento estrutural. Errado, as soldas podem ser executadas em todas as barras na mesma seção. Solda, não há este empecilho, posso emendar todas na mesma seção, já que são soldadas. Quando eu tenho de topo, uma solda de topo com eletroduto, para bitola não inferior a 16, na verdade, bitola não inferior a 20 milímetros. Bitola não inferior a 20 milímetros. Então aqui, errado também, porque seria 20 milímetros. Por transpasse com um cordão de solda longitudinal, com comprimento não inferior a 5 φ. Errado, porque eu posso emendar com solda por transpasse, sim, mas com 2 cordões de solda de comprimento não inferior a 5 φ, e não um cordão de solda. D. Com outras barras justapostas, que é aquela onde eu tenho uma barra aqui, outra aqui, e eu coloco barras justapostas com 2 cordões de solda. Justapostas com cordão de solda transversal, devendo cada cordão ter comprimento de pelo menos 5 φ. Bom, só que a solda são barras justapostas com cordão de solda longitudinal ao longo da barra, e não transversal, não tem solda nesse sentido, por isso incorreto. E por último, de topo, por caldeamento. Então, solda de topo por caldeamento com bitola não menor que 10 milímetros, corretíssimo, é a nossa alternativa, gabarito letra E. De acordo com a 6118, as barras de aço para concreto armado podem ser emendadas. De acordo com a 6118, são permitidas emendas pelo quê? A gente viu lá, transpasse, luvas de preenchimento metálico, rosqueadas e prensadas, por solda ou por outros dispositivos devidamente justificados. Então, transpasse, solda, luvas ou, aqui falou só luvas com preenchimento metálico e rosqueadas ou prensadas. Correto, faltou os outros dispositivos devidamente justificados, né? Aqui, contato de topo é um tipo, transpasse por solda, outro tipo, colagem epoxídica. Aqui são tudo dentro de solda, né? Tá tudo dentro aqui, ó, de solda. A colagem epoxídica nem fala de emenda por colagem epoxídica. Luva de preenchimento metálico, rosqueada prensada, não fala por anodização. Gabarito letra B. Acho que essa é a nossa última questão. Na execução de estruturas de concreto armado, em várias situações faz necessária a emenda de luvas, para que possa... A emenda de barras... Vamos lá, na execução de estrutura de concreto armado, em várias situações, faz necessária a emenda das barras, que pode ser realizada segundo a norma específica por transpasse, por luvas de preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas, por solda ou por outros devidamente justificados, outros dispositivos. Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto. Vamos analisar. 1. Emendas por transpasse não são permitidas para barras com bitola maior que 32 milímetros. Falei para vocês decorarem isso. Gabarito correto. 2. Barras que têm diâmetros diferentes, o comprimento de transpasse deve ser calculado pela barra de menor diâmetro. Falso. A barra de maior diâmetro vai me dar o maior comprimento de transpasse, e é ele que eu devo utilizar para o cálculo do comprimento de transpasse. No caso de feixes, o diâmetro do círculo de mesma área para cada feixe não pode ser superior a 45 milímetros. Questão correta. Portanto, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Neste caso, somente 1 e 3. E assim a gente finaliza esse assunto de ancoragem, aderência e emendas. Espero que vocês tenham aprendido e principalmente fiquem aí de olho nas afirmações em emendas por transpasse e emendas por solda, bastante comum em prova. Um abraço e até a próxima.